Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Cristo Jesus para este culto de oração, de estudo da palavra. Vamos nos aproximar de Deus em oração, uma oração inicial. Feche os seus olhos. Deus de grandeza, Deus de amor, Deus de eternidade. Bendito o teu nome, porque tu és santo. Tu és Deus de salvação, de restauração. Deus de glória, nós te invocamos neste momento. Teu povo reunido, Senhor Deus, te adora e te invoca, para que o Senhor receba este culto, esta adoração, para que o Senhor esteja conosco nestes momentos, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós precisamos de ti, nós carecemos do Senhor. Tu és santo e nós somos pecadores. Bendito seja o teu nome pela tua grandeza, porque tu és Deus Criador, Redentor. Glorificado seja o Senhor, nós te exaltamos, ó Deus, nesta noite como igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, estamos reunidos diante também da palavra do Senhor, palavra santa, eterna. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em 1 Coríntios 15, a nossa primeira leitura. 1 Coríntios 15, dos versículos 50 a 58. 1 Coríntios 15, de 50 a 58. O texto sagrado nos diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa primeira leitura, irmãos, principalmente este último versículo. Portanto, meus irmãos, amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Fará uma ligação com o segundo texto para a nossa mensagem nesta noite. Que texto maravilhoso, irmãos, que nos mostra acerca dos planos de Deus para as nossas vidas, para a sua igreja. Diante desse Deus, vamos agora, em alguns momentos de oração, clamar ao Senhor que nos lave, nos purifique, perdoe os nossos pecados. Somos corruptíveis, corruptos, miseráveis diante do Senhor, fracos, pecadores. Que Ele nos perdoe, confessemos os nossos pecados ao Senhor. Também glorifiquemos a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Tantas bênçãos, irmãos, tantas vitórias do Senhor, providências do Pai em nossas vidas. Igualmente, vamos clamar e suplicar por aqueles que estão enfermos, desempregados, pelos lares, por todos os que carecem de um milagre e de uma graça do Senhor. Orem silenciosamente, entregue diante de Deus seu agradecimento, sua confissão, sua intercessão.
Deus amado e Deus eterno, glorificamos o teu nome porque tu és o Deus que nos transforma, ó Pai, de glória em glória, porque somos fracos e nada conseguimos por nós mesmos. Mas o Senhor nos concede a santificação, a consagração. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Purifica-nos, ó Deus, de tudo aquilo que fazemos que tem entristecido o Senhor. Igualmente, ó Pai, nós te adoramos por todas as bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem nos dado, o alimento, Senhor, os livramentos, a bênção do trabalho, a salvação maravilhosa, acima de tudo em Cristo Jesus. Glorificamos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Intercedemos, ó Deus, pelos nossos irmãos missionários, presos, perseguidos, a obra do Senhor neste mundo. Abençoa, Senhor, a obra missionária é tua, ó Pai. Conceda graça aos nossos irmãos, essas famílias, também aqueles que precisam de um livramento, de uma graça, de uma cura, Senhor, por estarem enfermos. Tu que és o Deus da cura e do milagre. Restaura lares, ó Deus, abençoe os lares da tua igreja, trazendo de volta aqueles que estão longe, trazendo de volta os que estão, ó Deus, em outras sendas, outros caminhos, de volta aos caminhos do Senhor. Visita, Senhor, as orações dos teus filhos, estenda a tua graça sobre os pedidos, agradecimentos, receba no teu altar. Nós oramos ao único Deus vivo, verdadeiro, que vê, que responde. Deus que se compadece dos teus pequeninos que somos nós. Bendizemos o teu nome e te glorificamos nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo texto, que está em Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 3 ao 16. Romanos, capítulo 16, de 3 a 16. Vamos acompanhar esta leitura, texto sagrado. As saudações pessoais. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júnia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo.
Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Texto da nossa meditação nesta noite, irmãos, vamos orar mais uma vez pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine. Deus de graça, Deus de amor, diante da tua palavra, Senhor, santas escrituras, carecemos do teu Espírito. Nada podemos fazer sem a tua orientação, a tua graça. Que o Senhor nos dê iluminação e prepare os nossos corações para aprendermos do Senhor. Bendito seja o teu nome pela tua revelação. Nós oramos agradecidos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nesta passagem nós lemos muitos nomes nessas saudações paulinas. Alguns deles são incomuns para a nossa cultura. Outros deles, até certo ponto, curiosos. Por exemplo, Trifena e Trifosa, aí no versículo 12. Possivelmente elas eram irmãs. Seus nomes são derivados da mesma raiz e, embora diferentes, eles significam gentil e delicada. Interessante isso, né? Trifena e Trifosa têm o significado de gentil e delicada. Mas, irmãos, qual a utilidade desses registros nominais? O fato é que esses nomes, eles vão muito além da estranheza, muitas vezes, de serem diferentes da nossa cultura. Existe, queridos irmãos, neste trecho muito mais do que apenas nomes. Alguns até certo ponto engraçados, curiosos, outros incomuns. Aqui vemos, queridos, aspectos muito importantes. Pequenos detalhes, porém profundos detalhes da fé em Cristo Jesus. São nomes que ficaram para a posteridade através do registro sagrado e servem como exemplos para nós. Então, irmãos, eu gostaria de destacar alguns destes nomes, dessas pessoas citadas pelo apóstolo, e ao mesmo tempo propor nesta noite uma reflexão em duas dimensões, em dois âmbitos. Como Paulo escreveria uma saudação para você e como ele escreveria uma saudação sobre a sua família. Então, nós veremos dois casos aqui desses citados para nossa reflexão em âmbito pessoal e dois casos para nossa reflexão em âmbito familiar. Vamos começar com o primeiro exemplo para refletirmos sobre a nossa dimensão pessoal. Vamos ver o caso de Maria, citado aí no versículo 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Irmãos, Paulo sempre reconheceu o dedicado serviço das mulheres. Essa era uma característica do apóstolo. No versículo 12, ele destaca Trifena, Trifosa e também Pérside. Todas elas destacadas pelo trabalho no Senhor. Perceba que todas trabalharam no Senhor. É o que nos diz o texto. Era um tipo, irmãos, de trabalho diferenciado. Era mais do que trabalhar pelo Senhor. Era um trabalho pelo Senhor e no Senhor. Pelo Senhor e no Senhor. Isso implicava um tipo de serviço além do formalismo, além do ativismo. Não significava apenas uma obrigação e algo cumprido. Era um trabalho que envolvia o coração, a devoção. Era uma obra realizada com total envolvimento. Como fazer a obra do Senhor separado do Deus da obra? Seria possível.
Fazer a obra de Deus separado do Deus da obra? Não. É preciso trabalhar pelo Senhor e no Senhor. Há um destaque no trabalho de Maria, no versículo 6, e também Pérside, no versículo 12. Paulo registra que elas muito trabalharam. Se você percebeu aí no texto, elas muito trabalharam. Será que o apóstolo escreveria isso de mim? Será que escreveria isso de você? É preciso, irmãos, que pensemos sobre os nossos compromissos com a obra. Temos trabalhado muito pouco, temos nos omitido, tem até aqueles que se economizam para a obra do Senhor. Quem sabe esse sou eu, quem sabe esse é você. Pense em algo que você faz com dedicação, algo que você faz com esmero. Será que o trabalho de Deus estaria nessa lista? Estaria nesta relação? Nós lemos no texto inicial, em 1 Coríntios, que no Senhor o trabalho nunca é em vão. O trabalho de Deus nunca é em vão. 1 Coríntios 15, 58. Maravilha isto, irmãos. Mas, irmãos, um outro exemplo que vemos aí nestes nomes citados para a nossa reflexão em âmbito pessoal. Nós vemos Apeles. Versículo 10 nos diz: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. Apeles, irmãos, é um nome grego comum, mas Apeles não era um crente comum. Ele havia se distinguido durante grandes dificuldades. Este detalhe é interessante. A sua distinção veio de um momento de grandes dificuldades, num contexto de tribulação. Ele tinha permanecido fiel. Daí Paulo destacar a sua aprovação em Cristo. É uma satisfação enorme quando nós somos aprovados, não é mesmo? Você já se viu aprovado em algum concurso, em alguma situação? Quem sabe é uma prova difícil, uma entrevista concorrida que você participou? Quem sabe em alguma seleção complexa e você foi aprovado? Mas, irmãos, e na vida cristã? Será que eu estou indo bem? Você também está indo bem? Como estão as minhas notas no reino de Deus? Boas? Excelentes? Sofríveis? Será que você está aprovado em Cristo? Aprovado em Cristo. Paulo escreveria de você o mesmo que escreveu de Apeles? Irmãos, precisamos meditar nesta palavra santa do Senhor. Na verdade, mente quem diz que é fácil ser aprovado. Não é fácil ser aprovado. Quem diz que é fácil está mentindo. É uma dificuldade, é uma complexidade. Na realidade, é uma luta. É um processo custoso, o processo de aprovação. E isso, irmãos, em todos os aspectos da vida. E com mais ênfase ainda na vida espiritual, nós poderíamos dizer. Assim como Apeles, nós estamos passando por tribulações, sempre. No mundo atual, difícil, com grandes provações, nós sabemos quantas dificuldades estamos enfrentando. Nosso mundo é um mundo de lutas, irmãos, um mundo de dificuldades, de complexidades. É uma prova. E estamos sendo avaliados, assim como esse servo do Senhor. Vamos lutar, lutemos, para sermos aprovados em Cristo. Paulo escreve a Timóteo dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, um segundo exemplo para pensarmos em nossas vidas pessoais é o de Apeles. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo.
Mas, queridos irmãos, agora nós vamos passar para a dimensão familiar a partir desses exemplos aqui citados, esses nomes mencionados pelo apóstolo. Vamos pensar em nossos lares. E aí nós vamos ver um primeiro caso, uma primeira citação, Priscila e Áquila. Nós vemos os destaques desta família dos versículos 3 a 5. Meus irmãos, Priscila e Áquila eram fabricantes de tendas, assim como Paulo. Priscila e Áquila acompanharam Paulo em Éfeso. Eles tiveram o privilégio também de ensinar Apolo. E nesta saudação, nós vemos outras virtudes deste lar. Eles eram cooperadores em Cristo Jesus. Que bela qualidade esta de ser colaborador, cooperador na obra de Jesus Cristo. Será que a sua família é colaboradora na obra de Jesus? Será que a minha família tem sido colaboradora, cooperadora? Colaborar na obra de Cristo implica em vários aspectos, irmãos, em várias dimensões, desde o testemunho até o envolvimento no trabalho. Paulo ainda salienta que eles arriscaram a própria vida em prol de sua proteção. Isso está aí no versículo 4. Eles arriscaram a própria cabeça. Que coragem, irmãos, que dedicação e que entrega de Priscila e Áquila. Este casal, esta família, formava então um lar totalmente envolvido na obra do Senhor. Poderíamos dizer, uma família fiel até a morte. Até a morte. Nós sabemos, irmãos, de tantos irmãos mortos pela palavra, em zonas de conflitos, em países de outras religiões que perseguem os cristãos. Temos ali irmãos sendo torturados, mortos, irmãos sendo presos, missionários, famílias, através de grupos radicais. Quantas provações, irmãos, quantas situações complexas, difíceis, que chegam ao limite da vida, que chegam na dimensão da morte. Desses irmãos, servos do Senhor, assim como Priscila e Áquila. Quando falamos também que eram colaboradores, que bonito ver como quando as famílias se dedicam à obra do Senhor na nossa igreja, nas atividades diversas, nos diversos envolvimentos com as crianças, nos sábados, nos domingos. Que bênção! O lar envolvido nos cultos e nas atividades. Será que a minha família tem sido fiel a Deus? E seria fiel até a morte? Será? Priscila e Áquila, eles arriscaram a própria cabeça. Mas vemos ainda, irmãos, que este lar de Priscila e Áquila era um lar que acolhia a igreja. E no primeiro século da igreja era assim. Esta igreja se reunia nos lares, nas casas. E a igreja de Cristo se reunia também na casa deles, de Priscila e Áquila. Nessa casa Jesus era bem recebido. Ele era bem recebido. Nesse lar, Jesus se sentia em casa. E nós sabemos, irmãos, que Priscila e Áquila colaboraram em todas as cidades pelas quais passaram e receberam em seus lares a igreja em Éfeso, em Roma e talvez também em Corinto. Ali o povo de Deus se reunia para adorar. Um lar que era casa e ao mesmo tempo era igreja. Será que o meu lar tem sido assim? E o seu? Uma casa que ao mesmo tempo é uma igreja? O que Paulo escreveria do seu lar ou para
o seu lar. Qual seria o destaque do apóstolo sobre a sua casa? Mas nós podemos ver também, ainda refletindo sobre a casa e o lar, a citação acerca de Narciso, aí no versículo 11. Saudai-os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saudai-os da casa de Narciso que estão no Senhor. Será que Paulo saudaria o meu lar desta forma e o seu? Será que afirmaria que a sua casa está no Senhor? Oremos, irmãos, para que isso aconteça. Oremos e busquemos para que o nosso lar esteja no Senhor. Nós podemos imaginar a casa de Narciso, uma família unida ao redor do nome de Jesus. Não era certamente uma família perfeita, não era certamente uma família sem problemas, não. Certamente passava por adversidades como nós, aquele lar, aquela família. Porém, um lar que buscava a harmonia e a paz. Um lar que tentava e trabalhava para superar todas essas adversidades diante do Senhor e na força do Espírito Santo. Uma casa que procurava estar firmada no Senhor. Os alicerces da casa de Narciso não estavam na areia. Ah, como é lindo aquele texto que fala da casa construída sobre a areia e construída sobre a rocha. Casa construída sobre a areia e sobre a rocha. Os alicerces da casa de Narciso certamente estavam sobre a rocha. Importante destacar, irmãos, que Paulo não disse no tempo passado. Na época em que escreveu, ele fala os da casa de Narciso que estão no Senhor. Não disse que estavam no Senhor, que estavam no Senhor. Quantos lares afastados, quantas vidas longe do Senhor. Mas o texto nos diz, saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. É uma afirmação no tempo presente. Oremos então pelos nossos irmãos, pelos nossos lares, os da casa de Narciso que estão no Senhor, para perseverarmos, estarmos no Senhor. Esse aspecto revela, queridos irmãos, que era um lar perseverante, permanecia no Senhor, apesar dos apelos do mundo, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Uma família que não desistia do caminho estreito e que estava firmada na rocha e não na areia. Passava o tempo, passavam os anos e eles firmes no Senhor, permaneciam firmes no eterno Pai. Como está o meu lar e o seu? Será que edificado sobre a rocha? Que o Senhor nos abençoe para que esteja. Será que os da minha casa estão no Senhor? Como seria então, queridos, a saudação de Paulo para a minha família? Será que parecida com esta saudação sobre a casa de Narciso? É um exemplo também, um outro exemplo para pensarmos sobre os nossos lares. Concluindo, meus amados irmãos, hoje lemos vários nomes nessas saudações paulinas, porém existe nesse trecho de Romanos muito mais do que apenas nomes. Aspectos muito importantes, destacamos alguns pequenos detalhes, porém profundos detalhes da fé em Cristo Jesus. São nomes que ficaram para a posteridade através do registro sagrado e servem como exemplos para nós. E nós vimos então de vários pontos importantes aqui, alguns. Vimos 2 no aspecto pessoal, Maria e Apéles, e 2 no aspecto familiar, Priscila, Áquila e Narciso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirige como pessoas e também em nossos lares,
Que assim seja, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.